junto aí aos clientes. Bom, a minha apresentação ela vai estar focada basicamente no SIP, protocolo aí de iniciação de sessão, né? E eu gostaria de começar minha apresentação aí com uma pequena enquete para testar aí um pouco o conhecimento de vocês, ver se está bem endereçada a minha apresentação. Quem daí conhece, já ouviu falar sobre VoIP, Voz sobre IP? Levanta a mão. Eu? Isso. Muito bem. Quem daí já ouviu falar sobre H323? Tá. Quem daí já ouviu falar sobre SIP? Tem bastante gente que já ouviu falar, legal. Quem daí já ouviu falar sobre SOA? Bastante gente, muito bom. Vamos ver se eu não faço feio aqui na frente, que tem bastante gente que já ouviu falar pelo menos aí sobre o tema, né? Que nas comunicações de hoje está bem presente, tá? Bom, qual vai ser a agenda, né? A apresentação ela está bem curta, né? 20 minutos. Mas qual é a ideia? A ideia é dar um overview sobre o SIP, né? Falar o que é o SIP, né? Mostrar aí o SIP e SOA, falar que é um casamento perfeito entre essas duas siglas, né? Para entender por que isso. Falar sobre o QSIG over SIP, né? Através do padrão ECMA 355. Mostrar um pouco depois aí das vantagens do SIP para as universidades, né? O que o SIP pode agregar numa universidade. Algumas aplicações em SIP que podem ser úteis para as universidades e falar um pouquinho também sobre um case, né, do SIP na USP, lá no LARC. Tá? Bom, começando a falar um pouco sobre o SIP é um protocolo de camada 7, né? E a função principal do SIP aí é você iniciar sessões. Tá? Essas sessões elas podem ser N sessões, não só necessariamente voz, né? A gente está muito acostumado hoje em dia a ver soft switch SIP, né? SIP PBX, né? Então, mais relacionado à parte de voz, mas o protocolo ele possibilita você implementar vários tipos de iniciação de sessão, pode ser inclusive de jogos, de vídeo, enfim, né? É só você definir na hora que você for fazer a implementação do SIP, né? Ele é um protocolo muito mais leve do que o antigo H323, né? Principalmente porque o H323 ele veio da ITU-T, ele foi definido pela ITU-T, que vem do mundo de telecomunicações. E o SIP não, é do IETF, né? Então, mais do mundo de TI, né? E ele não é uma adaptação como o H323. O H323 ele foi uma adaptação da comunicação de voz para o mundo IP, e o SIP não. O SIP ele já é nativo IP, né? Então, ele já foi criado do zero para possibilitar a comunicação, né? E é isso que eu falei, né? Uma solução VoIP em SIP, ela acaba tendo muito mais próxima aí de TI, né? Do que de telecom, né? Aí vem aquele novo conceito, né? O de tecnologia de informação e comunicação, o TIC. Né? E aí só um quadro para comparar um pouco, né? As diferenças que tinha de ontem para hoje. Então, a gente tem H323 hoje SIP, né? Antes, com H323, como vinha do mundo de telecom, a gente falava em ramal. Hoje em dia, com SIP, a gente fala o quê? Em usuário, né? Ontem, com H323, a gente falava o quê? A gente falava em telefone. Hoje não. Hoje a gente fala em user agent. User agent não necessariamente é um telefone, né? Antes a gente falava em segmentado. Hoje não, é centralizado. Uma aplicação de TI, onde você coloca no servidor. Ele é um software switch que vai dentro do servidor. Ontem rígido, hoje flexível, né? O SIP ele é tão flexível como qualquer aplicação de TI. Você está colocando ele dentro do seu data center. E SOA? O que é SOA? Service Oriented Architecture, né? Arquitetura orientada a serviços, né? Qual a ideia do SOA? A ideia do SOA é você ter uma plataforma de software, né? Que ela seja aberta, em que você tenha as interfaces abertas dessa plataforma, né? E aí o que acontece? Quando você tem uma aplicação que ela é SOA compliant, você não precisa desenvolver middlewares para fazer a integração entre os sistemas. Por quê? Porque os protocolos são abertos, né? O que a gente está falando quando a gente fala em SOA? A gente está falando em web services, né? A gente está falando em pedaços de aplicação que elas são integradas às outras de forma aberta. A gente está falando em XML para passar informações de bancos de dados, né? E aí como você pode, por exemplo,
ter por que o SIP e o SOA eu digo que é um casamento perfeito, né? Porque você pode ter, por exemplo, uma aplicação em SOA, vamos supor que você tem uma aplicação lá, que ela tem um web service, e dentro desse web service você pode chamar sessões em SIP, né? A gente está falando aí sempre de protocolos abertos, né? Você consegue integrar essas duas ideias. Falando um pouquinho aí do QSIG over SIP, né? Qual que é a ideia? O ECMA, ele padronizou, o ECMA International, ele padronizou uma maneira de você encapsular o QSIG em cima do SIP, né? E qual a vantagem de você encapsular o QSIG em cima do SIP? É você conseguir ter transparência de facilidades com o mundo TDM legado, né? Porque o SIP ele possibilita você implementar diversas coisas, né? Depende de como você for implementar. E para o QSIG, para você ter algumas facilidades, né? Como por exemplo, rechamada, chamada em espera, desvio, transferência e essas facilidades do mundo TDM que o QSIG oferece, houve uma padronização. Essa padronização criou um protocolo que se chama de SIP-Q, né? Que é o QSIG over SIP padronizado pelo ECMA 355. Bom, SIP para universidades, né? Qual a ideia? Por que o SIP é um protocolo muito interessante para você ter em universidades, né? A resposta é simples, porque ele é um protocolo aberto, tá? Então, se você tem uma plataforma dentro da universidade que ela é baseada em protocolos abertos, né, isso te dá uma liberdade muito maior na hora de você fazer aquisições para ampliação dessa solução, né? Você não se prende a um único fabricante, a um único tipo de solução. Você não se prende a um único tipo de terminal, né? O protocolo ele é aberto. Então, dependendo de como for essa implementação, você pode colocar, né, user agents, né, de diversos fabricantes. Você pode colocar gateways de diversos fabricantes, né, em cima do SIP. E essa é uma das vantagens maiores. E com relação à parte do SOA, né, com aplicações baseadas em SOA, você consegue também integrar aplicações de forma aberta com esse mundo SIP, né, com essa infraestrutura de comunicação baseada em SIP. Um fato interessante, quando a gente compara uma solução do antigo mundo TDM ou H323 para uma solução de VoIP baseada em SIP, né? O SIP ele é um protocolo que inicia a sessão, só isso, né? Então, grande parte da inteligência você tem nos terminais, né? Então, por exemplo, a parte de tom de chamada, né? A parte de tom de chamada, a parte de música em espera. Você pode integrar, inclusive, a parte de aplicações em Java e XML no terminal. E isso vai ficar no terminal. Isso acaba dependendo mais do terminal do que na infraestrutura SIP em si que você está implantando dentro da universidade ou dentro da sua empresa, né? E uma outra solução muito interessante que a gente pode ter também com o mundo SIP é a integração, né, dual mode, né? Como a gente tem, estão começando a surgir hoje em dia alguns terminais desse gênero, como tem aqui exemplificado o Nokia, né? Terminais dual mode que eles combinam o mundo Wi-Fi com GSM, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, acho que até nesse próximo slide exatamente, como você pode, através do SIP, ter uma aplicação muito interessante com o terminal dual mode, né? Porque se você vê, por exemplo, você vai comprar numa lojinha da TIM, da Oi, da Claro, enfim, você vai comprar aquele terminal dual mode, ele tem a inteligência Wi-Fi, né? E tem também a inteligência GSM. Mas com uma solução SIP você consegue integrar essas duas coisas e fazer uma solução que a gente chama de One Number Service, né? Como funciona uma solução de One Number Service? Você tem o seu único ramal, o seu único número de contato e você tem uma entidade acima disso que gerencia o mundo Wi-Fi com o mundo GSM, né? Então, como é que se dá essa solução? Essa solução, ela funciona assim. Você tem aqui o seu terminal dual mode, né? Vamos supor que você esteja com esse terminal dual mode num domínio Wi-Fi, num domínio WLAN, né? Pode ser isso uma das unidades, você pode estar na física, na matemática, na poli, enfim, né? Ou, dependendo de como for, você pode estar em casa, se você conseguir se registrar, né? Conseguir alcançar, né, o soft switch SIP da sua casa, ou no hotspot, enfim, depende, né? O que vai acontecer? Esse appliance, que nós chamamos aqui de Mobile Connect, né, ainda não existe um nome
padrão de mercado, digamos assim, para essa solução, né? Tem alguns fabricantes que fabricam essa solução, a solução da Siemens se chama Mobile Connect, né? Ele vai se comunicar com a rede para verificar se o terminal ele está dentro de um domínio WLAN. Se ele estiver dentro de um domínio WLAN, o que vai acontecer? Qualquer ligação que for oriunda da rede PSTN, o appliance de Mobile Connect vai fazer o quê? Vai direcionar via Wireless LAN essa ligação para o terminal do OnMode. Tá? E quando esse usuário ele parte para uma rede GSM, o que vai acontecer? Bom, aí o appliance Mobile Connect vai verificar que esse usuário não pertence mais ao domínio Wi-Fi, né? Vai efetuar uma ligação via rede GSM para esse terminal do OnMode. Quando essa ligação estiver estabelecida, ele vai fazer uma comutação automática do mundo Wi-Fi para o mundo GSM, sem o usuário perceber, né? Que caiu, ou seja, não vai cair a ligação. Ele vai perceber, isso deve ser de forma transparente. Como funciona na prática? Eu estou aqui na Poly, né? Estou no domínio, né, com o meu terminal do OnMode, eu estou andando lá no domínio Wi-Fi, eu saio aqui da Poly. Aqui eu entrei no domínio GSM, ele faz a comutação, eu continuo a conversação. Vou conversando com a pessoa, vou andando, eu entro, por exemplo, no Instituto de Física, que está interligado aos Wireless LANs. Ele verifica que eu voltei para uma rede Wi-Fi, ele comuta novamente para uma rede Wi-Fi, sem cair a ligação, né? E com o mesmo número de chamada, né? Com o meu mesmo número de ramal, que eu vou estar dentro do domínio aqui do... Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Com o mesmo número que eu vou estar aqui dentro do domínio do HiPath 8000. Tá? Então, essas são algumas aplicações que a gente consegue ter, né, numa solução aí baseada em SIP, que agrega bastante. Tá? De aplicações, uma outra aplicação em SIP que a gente pode ter gerenciamento de presença. Né? Ou seja, através de uma aplicação de gerenciamento de presença em SIP, a gente pode definir status de onde a gente está, por exemplo, em palestra, né, em viagem, ou em casa, ou no trabalho, e de acordo com esse status, eu vou ter determinadas regras de possibilidade de contato das outras pessoas. Né? Então, como é que funciona isso? Isso daqui, para exemplificar, né, a solução OpenScape, né, totalmente baseada em SIP. Né? Então, onde você tem aqui? Você tem quadros de presença de usuário. Né? Então, aqui você tem qual que é o meu device preferido para ser contatado? É o celular. Tá? Qual que é o meu status atual? Eu estou aqui, demonstração Siemens, não interromper. Eu estou fazendo aqui uma demonstração, não quero ser interrompido. Né? Como é que eu apertei errado aqui? Aqui eu tenho os meus contatos e a maneira como eu posso entrar em contato com os meus contatos, né? E aqui eu posso definir também grupos de contato, tá? Como que isso, fazendo um exemplo rápido e fácil disso daqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um quadro de status para um docente, para um professor, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, um status em aula. Quem? O reitor. O reitor, ele pode me contactar via ramal, via celular ou via e-mail. Quando? Das 7 às 22 horas. Tá? E outras pessoas? Só por e-mail, né? Aí pode ser 24 horas por dia. Né? Então, com isso eu consigo ter um pouco mais de controle de quem pode me acessar e quando. Né? Por exemplo, eu posso definir status em sala, né? Na sala de aula, dando aula. O reitor ele pode me contatar, afinal de contas ele... Né? Não, sala de aula não, desculpa. Que é sala... a sala do professor, tá? Eu estou na minha mesa, a mesa do professor, do docente, né? O reitor ele pode me contatar de qualquer forma, ramal, celular, e-mail ou instant messaging. Afinal de contas, eu estou lá na minha sala, eu estou visualizando o meu computador, o meu desktop, né? Também das 7 às 22 horas. Os alunos, só por e-mail instant messaging, porque eu estou acessível via instant messaging naquele horário, das 8 às 18. E outros, ramal ou e-mail, né? Ramal por quê? Porque eu estou na minha mesa, estou na minha sala, né? 24 horas no dia, né? E de férias, aí eu já reduzo bastante, por exemplo, né? O reitor só celular ou e-mail e outros só e-mail, né? Então aí a gente começa a ver aí também uma outra vantagem, né? Além da parte de mobilidade, como eu havia falado antes, de SIP, mas sim uma convergência dos meios de comunicação, né? Então eu consigo fazer uma gestão integrada de todos os meios de comunicação, definir status, né? E definir quem e quando pode me contatar. Falando um pouco aqui do case que nós temos aí na USP,
Esse case, como é que ele está desenhado? Ele está implantado aqui no LARC, né, o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores. Né? Lá nós temos implantados 50 User Agents, VoIP SIP, tá, que está em operação lá no departamento. Né? O que está implantado lá? Nós temos lá um SIP Proxy HiPath 8000. Né? Esse HiPath 8000 é o soft switch Siemens, que ele foi desenvolvido inclusive em conjunto com a nossa área de carrier. Né? Ele é um equipamento carrier class, ele possibilita até 100 mil usuários, e aqui está errado, eu coloquei 100 tenants, mas são 1000 tenants. Tá? O que é tenant? Tenant é uma localidade virtual. Né? Então eu posso separar um único sistema soft switch em até 1000 sistemas virtuais. Localidades virtuais, tá? Não são 100, são 1000 aqui, tá? Utilização 100% de protocolos abertos, né? 100% SIP, não tem uma vírgula de protocolo proprietário na implantação dessa solução. Uma vírgula, tá? Gateway SIP HiPath 4000 com SIP-Queue, né? Para transparência de facilidades via QSIG, como eu havia falado, em cima da padronização ECMA 355, né? E a ideia agora, né, do LARC, né, é de fazer uma integração toda a planta da USP, né, via SIP, e a ideia é expandir isso daí para até 2000 User Agents. Aqui mostrando uma topologia bem simples, né, mas para exemplificar aqui dentro do LARC, 50 User Agents, né, aqui a gente tem o Assistant, né, que é a plataforma de gerência, né, do HiPath 8000, aqui representando um soft switch HiPath 8000, integrado aqui à Lambda Poly, né, e conectado aqui ao Gateway SIP-Queue HiPath 4000. Tá? Queria ver como é que estou aqui no horário. Bom, em termos de apresentação, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. Né? Sei que o pessoal está com um pouco de sono ainda, espero que a minha apresentação não tenha sido cansativa, espero que vocês tenham tirado alguma informação dela, né? Conhecer também um pouco mais sobre o que é possível de ser feito em cima de uma solução em SIP para uma universidade, e muito obrigado e até a próxima. Agradecemos ao senhor Adriano Patrício pela apresentação e convidamos o senhor Aurélio Peixoto, da TecnoWorld, e o senhor Luiz Blaines, da Blaines, que falarão sobre o tema Team Client e suas facilidades. Pessoal, bom dia. Obrigado. Eu queria ontem ter convidado, né, o pessoal da Gênesis para vir aqui falar no meu lugar, mas não deu certo. Eu tentei. Bom, rapidamente, uma visão, muitos já conhecem a TecnoWorld, alguns não. Não vou fazer nenhuma apresentação aqui, quem vai fazer é o Blaines. A TecnoWorld é a única fabricante brasileira de Team Client. E é uma tecnologia que cabe a nós difundir perante, principalmente, ao meio universitário. Eu venho trabalhando internamente para se ter uma política para as universidades e ainda não consegui. É muito difícil, porque o volume de aquisição também é muito pequena, e aí não justifica eu ter uma política mais favorecida ao mundo universitário. Mas
quero dizer a vocês o seguinte: estamos presentes e estamos dispostos a atendê-los e, mais ainda, a participar com vocês de projetos de vocês, em qualquer situação. Temos hoje toda a tecnologia de fabricação, lá em Manaus, na Flex Industries, e toda a parte de engenharia própria. Eu vou passar para o Blanes, que vai falar um pouquinho mais sobre a tecnologia com o uso do mundo Linux. Tá bom? Muito obrigado a vocês, ao pessoal da organização do GEINFO, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia. Bom, antes de mais nada, eu não tenho a mesma facilidade de retórica que o Marco Aurélio, então vocês me desculpem que eu sou meio nerd mesmo, tá? Bom, basicamente eu vou apresentar para vocês os 4 produtos que fazem parte do nosso portfólio e que, de uma ou outra maneira, estão integrados com as soluções da TecnoWorld. A primeira delas é um desktop, que acho que o pessoal vai colocar no vídeo. Só um minutinho aqui. É Blaze. Não precisa, é só ligar com ele e já conectado. Não está entrando? Mas se ligar com ele assim... Consegue ser. Problemas técnicos. Não conheço a técnica para jogar lá. Bom, o importante de saber por enquanto é o seguinte: o que nós fizemos? Pegamos o Debian Sarge, acho que todo mundo aqui já conhece, já deve estar familiarizado com Linux. Linux nasceu no ambiente acadêmico, acho que essa não é novidade para ninguém. O que nós fizemos? Criamos uma camada de abstração para o Debian. E o motivo de criar isso é justamente para criar uma independência entre os configuradores da distribuição e a própria distribuição. Para que, num futuro, se houvesse a necessidade de substituir a distribuição de Debian para Ubuntu ou para uma outra distribuição comercial, que se fizesse isso sem ter que ficar recompilando os programas, sem ter que ficar criando muitas alternativas aí de implementação manual, uma vez que o sistema nosso ele foi concebido para ser utilizado e instalado por pessoas leigas, né? A gente está tendo uma dificuldade aí para passar no telão, mas logo que entrar no ar vocês vão ver que o desktop ele é idêntico funcionalmente e visualmente ao modelo clássico, o tema clássico do Windows, né? Justamente para criar fatores que facilitam o processo de migração dos desktops e a gente não ter aquele impacto no processo de migração. Outra característica é que esse projeto ele surgiu no Instituto de Física lá da USP, e quando todos os equipamentos eram Pentium 166 com 16 MB de memória. E isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente estava migrando as estações de trabalho para Linux sem o conhecimento que se precisava ter, e a gente estava adquirindo conhecimento, como muitos de vocês devem estar se enveredando aí quando está trabalhando com software livre. E o que nós fizemos? Redesenhamos uma interface chamada QVWM, implementamos vários recursos novos e a nossa preocupação principal era que o sistema consumisse o mínimo de recurso. Então, vocês já devem estar acostumados até ver temas de Windows em KDE, em GNOME, e o que vocês vão ver aqui não é um tema. É um software desenvolvido em C++ e o tamanho dele é 340 KB. É extremamente leve mesmo. Vocês podem rodar num 386 que vai rodar assim com folga. E é lógico, o CD que nós estamos aqui apresentando, ele é um CD que instala não só o ambiente gráfico, mas ele instala também 2.7 GB de softwares, todos já pré-configurados,
para que se faça uma instalação por qualquer pessoa. Um boy treinado vai conseguir fazer a implementação desse desktop. O que nós temos de recursos avançados aí e que vão fazer com que o seu ambiente computacional seja minimizado em termos de custo, tanto de implementação quanto de manutenção a longo prazo. O primeiro deles é que todas as personalizações do desktop, tipo os ícones, os itens de menu, tudo aquilo que é personalização, eles são gravados numa base de dados LDAP. Então, vocês, através dessa centralização que se faz ao utilizar uma base de dados LDAP, você define grupos e nesses grupos você tem perfis de usuários. De repente, as secretárias vão ter os seus ícones e os programas que são atribuídos às tarefas de uma secretária. Enquanto que um diretor de uma empresa ou um professor, ele vai ter ícones que vão estar relacionados com os aplicativos que ele utiliza. E para dar flexibilidade, a partir do momento que a gente resolveu centralizar o processo de configuração, nós fizemos o seguinte: colocamos com que os ícones, eles não fossem simplesmente atalhos para lançar um aplicativo. Ele tem propriedades. Entre elas, uma das propriedades é a de que a aplicação não precisa necessariamente residir no próprio equipamento onde você instalou. Ou seja, um ícone que veio de uma base de dados LDAP para o seu desktop, no momento que você faz o login, ele pode lançar uma aplicação que está residindo num servidor de aplicação. Ou seja, eu posso lançar um aplicativo, um OpenOffice, que está vindo de um servidor de aplicação Linux, ou, sei lá, através de um outro protocolo, utilizar o Tarantella, ou chamar o Word ou o Excel, vindo de um servidor com o MetaFrame, ou com o Terminal Servers da Microsoft. Ou seja, eu vou ter ícones distribuídos no desktop que lançam aplicativos que podem estar, e normalmente estarão, em diferentes servidores. Então, para o administrador, a tarefa fica muito simples. Ele publica um ícone no servidor LDAP e aquele ícone se referencia a um aplicativo que está rodando num servidor de aplicação que ele acabou de colocar no ambiente de produção dele. Então, é muito simples, você não tem que ir máquina por máquina criar ícone, você não tem que informar, passar todo aquele custo administrativo cada vez que você cria uma nova aplicação para a sua corporação. Bom, isso é uma estratégia que acaba sendo estendida não só para desktop, mas principalmente para se utilizar em cima de Team Clients. Porque a partir do momento que você não precisa que a aplicação resida no seu desktop, e é lógico que você também pode fazer isso, basta que o atalho se referencie a um aplicativo local e você vai estar usando o processamento local. Então você tem uma flexibilidade onde os ícones se definem se o aplicativo está rodando usando processamento local ou processamento centralizado. E isso te dá uma flexibilidade muito grande e escalabilidade, porque o teu parque muitas vezes é heterogêneo, você tem equipamentos de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, convivendo com equipamentos de última geração. E ao utilizar esse desktop, o que você tem? Você tem a liberdade de que no perfil do usuário, uma vez que você já sabe que ele está utilizando uma máquina de baixo desempenho, você coloque os ícones relacionados a um aplicativo que está rodando no servidor. E no momento em que você fizer o upgrade, você alivia esse servidor colocando aquele atalho acessando o aplicativo local. Fora o fato de que as aplicações você tem bastante flexibilidade de estar publicando, porque está numa base de dados LDAP, a gente tem a questão da facilidade de uso e os itens no menu, eles seguem exatamente a mesma hierarquização de aplicativos que o Windows faz quando você instala um aplicativo ou quando você instala um aplicativo proprietário, tipo Acrobat, sei lá, um antivírus. Ele vai tem posições dentro do menu que basicamente as pessoas se acostumaram com eles. Já há algum tempo, a gente fez um estudo, inclusive, logo no começo do nosso projeto, que as pessoas criam dependência sobre o desktop. É fato que num ambiente acadêmico, a gente vai encontrar uma resistência muito menor à interação, porque a gente não está falando de pessoas que tenham limitações, né? Ou que tenham muitos vícios. E quando os têm, elas sabem distinguir muito bem o que é um vício do que é uma necessidade dela, e ela acaba, se tiver que utilizar um prompt de comando, ela alcança o objetivo dela do mesmo jeito. Mas
não é todos os departamentos, né? Então, dependendo do perfil do usuário, se for não menosprezando, hoje a gente tem um evento de secretárias aqui, mas eu costumo sempre usar o exemplo de secretária, porque a gente sempre subestima a capacidade da maioria delas. E quando você faz isso, você sempre acredita que ela não vai conseguir alcançar o objetivo de... sei lá, porque por não conhecer principalmente a área de tecnologia, ela não vai conseguir alcançar um objetivo se sair ali do padrão que ela já está acostumada. E você quebra isso quando você faz com que o desktop ele tenha uma semelhança muito grande com aquilo que ela já está acostumada. E aí esse teu impacto no processo de migração cai e o teu custo também cai na mesma proporção. Então você tem a liberdade de... não só as liberdades intrínsecas do software livre, que são características que normalmente são favoráveis ao desenvolvedor, né? Nem todas elas são chegam tão rápidas ao usuário quanto o custo, né? E isso faz com que soluções desse tipo implementadas em Team Client façam com que o custo do Team Client diminua. E é por isso que a gente tem a parceria junto com a TechnoWorld. É lógico que quando a gente começa a trabalhar nesse modelo de centralização dos aplicativos no servidor, a gente começa a encontrar algumas outras dificuldades que nem todo administrador está preparado para criar uma nova solução ou implementar soluções em cima de software livre de maneira rápida, né? Então o que eu posso dizer para vocês é que o nosso sistema, quando você faz a instalação, ele instala em 7 minutos. Você pega um CD de 2.7 GB, coloca num desktop convencional hoje que você adquire, qualquer máquina aí com 800 MHz, você instala em 7 minutos. Hoje, inclusive, os notebooks da ECS já estão saindo com o nosso produto pré-instalado. Então, são quase 2.000 máquinas por mês que estão saindo com Linux. E algumas coisas são até interessantes que a gente começou a perceber e que passaram a acontecer nesse processo de distribuir Linux com os notebooks. Que muitas pessoas, a gente já imaginava que o suporte não seria tão grande, porque muitas pessoas iriam apagar os seus Linux do desktop e instalar o Windows por cima, um Windows provavelmente pirata, uma vez que eram notebooks de baixo custo, e a maioria das pessoas tem sempre alguém lá que entende tudo de informática e fala, vamos colocar o Windows e apaga tudo que tem aí dentro e começa de novo. E como o nosso sistema ele tem uma chave de ativação, por causa dos softwares proprietários que nós incorporamos na solução, e é isso que garante o nosso modelo de negócios, né? Parte do nosso desenvolvimento é software livre e parte do desenvolvimento é software proprietário. E a parcela de software proprietário, que hoje deve chegar a uns 2 a 3% dos softwares que estão dentro do CD, eles precisam de e esses softwares que precisam, que são, vamos dizer, recursos avançados e que vão dar algumas facilidades para aquele administrador ou aquele usuário que queira trabalhar no equipamento e queira pagar por isso, né? Ademais, todos os outros softwares já estão pré-configurados, você não precisa estar colocando necessariamente a chave de ativação. Com exceção das soluções de Linux embarcado, que já sai com o processo de licenciamento feito pelo parceiro, no caso a TechnoWorld, o CD você pode estar adquirindo o CD e o custo dele hoje é de R$50. Ou seja, esse CDzinho que você está adquirindo, que a gente manda por Sedex sem custo normalmente, vocês vão ter a liberdade, vocês entrem em contato depois com o meu e-mail, que é blanes@blanes.com.br, e a gente vai enviar para vocês por Sedex, quem quiser o CD, vocês podem estar colocando e fazendo uma avaliação do sistema. A grande, vamos dizer assim, maioria das empresas que começam a usar Team Client, na maioria das vezes ela vai usar um ambiente híbrido ou muitas vezes Microsoft. Quando isso acontece, ele sobe um servidor terminal server, se a infraestrutura dele é pequena e ele não tem provavelmente din-din lá para montar um servidor com Metaframe, com Citrix, o Presentation Server agora mudou de nome, e essas soluções de desktop centralizado para ambiente Windows, a Citrix, por exemplo, você consegue escalar bastante, porque você tem mecanismo de balanceamento de carga, você tem redundância, vocês têm caches entre os servidores, para uma aplicação que está rodando no servidor, caso o servidor caia, existe uma réplica dele acontecendo no outro servidor. Então, você não sente descontinuidade de serviço. E acho que muitos de vocês devem ter problemas do tipo, subi um servidor de Windows Terminal Server, coloquei 40, 50 usuários no servidor, posso ter migrado as minhas estações para Linux e estar usando o servidor de Terminal Server justamente como meio de compatibilização, para que você não tenha que usar emulador ou mudar muito a sua aplicação para rodá-lo no desktop.
E quando isso acontece e a sua infraestrutura cresce, você percebe que você vai começar a ser obrigado, ou você compra Citrix ou você fica preso, tantos servidores, tantos usuários num servidor, novos usuários num novo servidor. E aí você pode fazer estratégias de dividir os seus usuários por servidor, de tal forma que o número de usuários por servidor se mantenha mais ou menos constante para que os recursos computacionais sejam bem aproveitados. Do contrário, você vai ter, sei lá, 50 pessoas usando um servidor e de repente no segundo servidor não tem ninguém porque é um departamento que não trabalha naquele dia. Né? Se forem turnos, por exemplo, o departamento financeiro está de um lado e comercial está do outro. O comercial, de repente, só trabalha durante o horário de expediente normal, mais restrito, e de repente você tem um servidor vazio, às vezes até para facilitar o processo de configuração do servidor, você divide ele por tarefa. A nossa estratégia de fazer o nosso, e aí já escrevendo o nosso terceiro produto, é um servidor de balanceamento de carga para terminal férreo. É também um servidor que usa esse mesmo software como infraestrutura, e as características que tem que estar trabalhando em conjunto com o Linux embarcado, da seguinte forma: você vai acrescentando novos servidores, e esse servidor, os recursos computacionais estão sendo utilizados em cada um dos servidores. E é montada uma tabela de recursos que você tem disponível no servidor, dentro desse servidor. E cada um dos Team Clients, ou desktop que tem as características já com o cliente nosso já pré-instalado, ele faz uma consulta a esse servidor, tal qual uma consulta de DNS. Ele vai a esse servidor, pega essa matriz de balanceamento, e o próprio Team Client, ou desktop, decide qual é o servidor menos... que está mais livre naquele instante para você abrir aquela aplicação que você lançou pelo seu ícone que está no desktop e que possivelmente tenha vindo de uma base de dados LDAP. Lógico que essas soluções elas são todas modulares, você não precisa colocar tudo junto. Então você pode criar um ícone no desktop e está salvo no file system dele, ou ele está centralizado numa base de dados LDAP. Não precisa estar necessariamente você ter todos esses recursos amarrados, porque não é essa a ideia. A ideia é que cada um dos elementos que a gente desenvolva ele tem um componente em software proprietário e um componente em software livre. Então, como a gente utiliza padrões abertos de interoperabilidade entre os softwares, e mesmo quando sejam binários, a gente utiliza de FIFO, não sei se tem o pessoal na área de desenvolvimento, a gente usa muitas vezes recursos de comunicação entre processos através de FIFO, ou seja, através do file system do próprio Linux, você manda um comando remoto para o aplicativo e você consegue minimizar uma janela, você consegue lançar um aplicativo tudo via linha de comando. Então você abre um Xterm, é que realmente está complicado aí. A minha ideia era justamente mostrar essas coisas no próprio desktop. E vocês vão tendo a possibilidade de criar, por exemplo, um aplicativo cujas funções é parametrizar o seu próprio desktop. Pode ser um script em Shell, pode ser um programinha feito em C, Perl, a linguagem que você quiser, porque no fundo você está interagindo com o file system. Qualquer linguagem de programação mais boba sempre tem algum processo para você manipular arquivos, né? Então essa é a estratégia nossa de concepção de produto. Software livre, em 95% do CD ou da solução embarcada, e uma extensão a essa proprietária sempre modular, para que vocês mesmos possam substituir esse componente proprietário por um componente livre que vocês venham a estar desenvolvendo. Porque isso também qualquer pessoa que contribuir com um módulo livre, no momento em que aquele software livre ele tiver um nível de funcionalidade até, sei lá, uns 80% do que o nosso módulo proprietário, a gente abre o código-fonte do nosso código proprietário. Justamente para quê? Para que haja o incentivo daqueles que desenvolvem. Falo isso por quê? Porque a gente começou o processo desde 99 de desenvolvimento e em 2004 a gente ainda desenvolvia tudo 100% software livre. E aí a gente percebeu que pouquíssimas pessoas, e basicamente as pessoas mais próximas da gente no próprio ambiente acadêmico, que tinham predisposição de desenvolver. No Brasil a gente está cheio de implementadores. Desenvolvedores são muito poucos. Há pouco tempo a gente esteve escrevendo um driver para a impressora Zebra e
E todo mundo falava na comunidade de software livre que já existia o driver para Zebra. A gente foi lá, olhou o código-fonte e tinha só o esqueleto do driver. Dentro do código não tinha absolutamente nenhum código, só dizendo, escreva aqui o seu código. Não tinha nada lá dentro. E a gente teve que fazer isso por engenharia reversa, que a gente não teve condições de conseguir uma documentação mais apropriada do funcionamento da própria impressora. E a gente fez, hoje a gente dentro do nosso produto tem um driver para impressora Zebra, para aquelas impressoras de código de barra. Bom, e o quarto e último produto que eu queria estar expondo para vocês é basicamente um servidor PXE, um servidor de boot remoto, que faz a carga dos team clients ou das estações de trabalho com uma imagem idêntica àquela que é utilizada numa imagem de Linux embarcado, com algumas características interessantes. Ou seja, tudo aquilo que você tem hoje implementado num desktop ou num notebook, você consegue tê-las através dessa imagem que vem por boot remoto. Do ponto de vista estratégico, isso são soluções que escalam até umas 30 máquinas, 40 máquinas. Você vai encontrar sites, outro dia eu estava conversando com o pessoal de call center, e o pessoal tinha quase 500 máquinas usando essa tecnologia, criando máquinas virtuais, e aquelas placas que tem 4 placas de rede num slot PCI só, e várias dessas num PC para poder dividir a banda. Esse tipo de solução é uma solução que por modelagem ela é muito ruim, tanto do ponto de vista de segurança, que é péssimo, né? Desde o processo de boot ele não tem nenhum tipo de autenticação, criptografia, não tem absolutamente nada. O núcleo do sistema operacional, o kernel, vem do seu servidor para as estações absolutamente sem nenhum tipo de criptografia ou autenticação sequer. Então, uma pessoa que entre numa rede baseada em boot remoto, coloque um notebook ou até mesmo um celular, que hoje todo mundo tem celular, hoje já tem, os smartphones têm acesso à rede com até uma relativa facilidade. Você vai conseguir criar um distúrbio dentro da sua rede e toda aquela preocupação de segurança que é criada, vai tudo para o beleléu se você monta uma infraestrutura baseada em PXE e mantendo as mesmas estratégias de relação de confiança que normalmente se tem dentro de um departamento. Então, quando você faz isso, a chance de você ter invasão ou de você ter algum incidente de segurança dentro da tua infraestrutura é muito grande, né? Então, a gente tem algumas características que minimizam esses problemas dentro da solução, mas apesar de ter esse produto, a gente não recomenda. A gente recomenda que se coloque uma solução, porque tem gente que vai realmente falar, olha, não tenho condições de estar colocando uma flash dentro do meu team client, prefiro subir um servidor e que essa imagem venha porque, sei lá, são várias estações e o meu custo da flash ela pode ser um agravante dentro do meu budget para aquele projeto. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que o foco dos nossos produtos, ele é, número 1, facilidade do processo de configuração e utilização, né? E número 2, a questão da segurança, a forma com que ela foi concebida, ela é totalmente modular e baseada em software livre. E esses dois fatores vão fazer com que vocês tenham a flexibilidade que normalmente o ambiente acadêmico exige, né? Você quer ter controle sobre todos os seus processos, você ter controle e acrescentar um software dentro da solução. E com exceção das imagens de Linux embarcado, onde existe uma área de read-only, onde essa imagem é gerada todo dentro de um processo dentro da industrial, todas as outras soluções vocês têm a liberdade de fazer intervenções manuais ou seguindo essas políticas que a gente tem que na verdade são mais boas práticas do que propriamente políticas, né? De utilização do software e que vão fazer com que o teu custo computacional seja diminuído bastante, para que o fato de você migrar, por exemplo, de Linux para Windows, ou sair de uma arquitetura descentralizada para uma arquitetura onde você tenha o processamento centralizado, não crie impactos para os usuários, né? A gente tem, por exemplo, situações como o caso da Scania, que é cliente nosso, que eu posso falar dele porque a Scania me autorizou. A gente fez um vínculo com o Citrix Metaframe, onde a gente interage com o desktop, que é a aplicação que é publicada nos próprios servidores Citrix. A gente consegue fazer com que os ícones do desktop Linux sejam criados de acordo com a aplicação que foi publicada lá no servidor Windows. Então, quando você clica no íconezinho do software de gestão ou do documento que foi criado ali,
Nossa, acabou meu tempo. E falo demais. Então, o que nós temos? Basicamente, uma uniformização dos desktops em diferentes arquiteturas e plataformas diferentes. E é esse que vai dar a tônica dos nossos produtos, a questão da interoperabilidade, que acho que é todos vocês estão buscando. Bom, obrigado.